Os financiamentos sob o Plano Safra, a gente vai tentar falar agora mais uma vez com o deputado federal Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Imagino que agora o senhor esteja me ouvindo, né, deputado? Estou ouvindo bem, Marcelo, e ouvi também a nossa repórter dando um quadro daquilo que foi abordado pelo ministro Haddad. E, segundo a sua orientação, entro direto ao assunto. O governo tem dito que a sua preocupação é grande com relação à inflação e à inflação provocada particularmente pela questão dos alimentos. Dentro disso, Marcelo, a nossa posição, a avaliação que temos da FPA é de que os alimentos podem concorrer para baixar a inflação. Isso aconteceu em anos anteriores. A participação relativa da questão alimento, do grupo alimentos, foi a menos daquilo que era a média da inflação nos anos de 2022 e 2023. Esse quadro realmente se alterou em 2024, embora historicamente nós tenhamos diminuído. Você veja que dados do IBGE dizem que há 22 anos atrás o grupo alimentação correspondia a gastos médios do orçamento médio da família brasileira em 38%, 40%. Hoje isso significa 28%, uma diminuição relativa importante que libera recursos para outros setores da economia. Quando você trata de inflação de alimentos, você tem dúvidas sobre as medidas a adotar, mas você tem certezas sobre os caminhos que podem parecer atalho, mas que depois custam muito caro, que é quando você fala em estabelecer cotas, quando você fala em restringir mercado ou quando você inibe aquilo que é a exportação. A Argentina é um triste exemplo recente disso, quando fez esse caminho e se deu muito mal. Por conta disso, é que nós precisamos aumentar a produção. E essa interrupção das linhas do Plano Safra vão em total desacordo com relação a isso. Nós estamos terminando de colher a chamada safrinha, nós estamos em pleno plantio da nova safra, os números são muito animadores, as condições climatológicas ajudam, portanto, nós poderemos ter, pela extensão da área, pelo aumento de produtividade, por um clima mais favorável, nós podemos ter recordes de produção. Nesse instante, cortar essas linhas de financiamento é temerário e nos arrisca a frustrar essa expectativa. Por isso que ontem protestamos veementemente. Hoje, quando o ministro Haddad diz que buscará uma alternativa, buscando um ok do Tribunal de Contas para aquilo que nós sugerimos, que é remanejar linhas e garantir o fluxo de recursos para o Plano Safra, aí tem o nosso aplauso e a expectativa de que isso possa acontecer o mais rapidamente. Já tem alguma consequência imediata desse atraso aí na liberação de verba? As instituições todas financeiras anunciaram que não receberão mais propostas. Aquelas que estavam já aprovadas já têm um fluxo garantido, mas aquelas que estavam, a expressão que usa-se no mercado é na esteira, Marcelo. Ou seja, já havia o pedido, esse pedido já tinha sido analisado, as condições determinadas, o contrato estava por assinar e tem um volume muito grande, elas foram todas interrompidas. E é isso que nós tememos particularmente, né? Essa interrupção daquilo que eram projetos que há meses estavam sendo discutidos e que estavam na fase agora da formalização e do desembolso. Houve uma paralisação com relação a isso, e isso precisa ser retomado. Na indústria, quando você posterga uma decisão, não é bom, mas a indústria pode ligar o equipamento depois, independe se está chovendo ou não, tá certo? Mas no caso do agro, tem a chamada janela de plantio, tem um momento adequado do ponto de vista de insolação, de condições de precipitação pluviométrica. Então, se isso for ultrapassado, você perde produtividade e pode ter até a frustração da própria safra.
Por que você acha que demorou tanto para o Congresso aprovar esse orçamento? Teve falha mais do Congresso ou mais do governo? O orçamento aprovado pelo Congresso o ano passado nos deu metade do Plano Safra. O Plano Safra começa, o ano fiscal é meio diferente, é meio o segundo semestre de um ano e o primeiro do ano seguinte. Então, no semestre anterior, nós tínhamos uma aprovação. Agora houve essa demora com relação à aprovação pelo Congresso, mas as linhas já estavam determinadas. E esse remanejamento, no nosso entender, é possível de ser feito. O ideal é que já tivesse sido aprovado o orçamento. Se deveu a outros fatores. O próprio governo esperou e solicitou que isso fosse reajustado pela elevação que houve da taxa Selic. Isso deu um cenário totalmente diferente. O governo teve que fazer ajustes na proposta que havia mandado originalmente em agosto do ano passado ao Congresso. Então, o próprio governo promoveu alterações. Depois, o Congresso Nacional, nós, a Câmara, o Senado, também postergamos essa análise. Mas não há ausência de orçamento. Veja só, os salários do funcionalismo foram pagos em janeiro, em fevereiro. Quando não há uma aprovação orçamentária, vigora o orçamento do ano anterior à medida de 1/12 por mês. Então, teve orçamento em janeiro, teve orçamento em fevereiro, a aprovação do orçamento dará o contorno final, mas o recurso continuou. O ministro foi viajar para o exterior, e uma viagem importante, isso foi pago, cada uma das atividades foram sendo contadas. Então, tem um orçamento, tem uma dinâmica de gasto, o que não tem é um novo orçamento com novos dados, até porque houve esse estouro da taxa Selic, o que determinou recalcular as bases desse orçamento. Tá certo. Deputado federal Arnaldo Jardim, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.